Olá a todos. Bem-vindos a mais um relato de histórias reais. À meia quinzena, o meu marido começou a queixar-se incessantemente. Leonor, ultimamente sofro de insônias terríveis. Perdi imenso peso, sinto uma angústia constante no peito e nada do que faço parece ter sentido. Sinto-me um autêntico morto-vivo. Fui pesquisar os sintomas de depressão no Google e batiam certo, palavra por palavra, com o que o Vasco me relatava. O meu coração deu um salto. Pedi imediatamente à minha secretária, a Inês, que lhe marcasse uma consulta com um psiquiatra de renome numa clínica privada em Lisboa. Após uma breve consulta e o preenchimento de uma pilha de formulários, o Dr. Nogueira ajustou os óculos no topo do nariz e sentenciou. De acordo com os resultados dos testes, o seu marido sofre de uma depressão major severa. Dr. Nogueira, isso é impossível. O meu marido sempre foi tão otimista e extrovertido. Como é que pode ter depressão? Retorqui, com os olhos marejados e a voz trêmula. Compreendo perfeitamente o seu choque, mas não desespere. Com o tratamento adequado, a situação vai estabilizar. Fez uma pausa e acrescentou num tom grave. No entanto, nos próximos tempos, não o perca de vista. O senhor Vasco apresenta fortes tendências suicidas. Assenti, atônita. Embora tentasse preparar-me psicologicamente antes da consulta, ouvir um especialista confirmar uma depressão severa era um golpe duro de engolir. Para evitar que o Vasco me visse perder a compostura, corri pelas escadas do 8, beiro para o 4, beiro andar. Encostei-me à parede e deixei as lágrimas correrem livremente. Como é que um homem cheio de vida adoecia desta forma? Ao virar a cabeça por um instante, vi o Vasco a caminhar na minha direção, vindo do fundo do corredor. Limpei as lágrimas, preparando palavras de conforto. O que eu não esperava era que, no segundo seguinte, o Vasco puxasse outra mulher para os seus braços. A mulher estava de costas para mim, não lhe conseguia ver o rosto. Sustive a respiração e encolhi-me rapidamente no canto da parede. A mulher deu um ligeiro soco no peito do Vasco e queixou-se num tom manhoso. Vê lá se não arrastas isto por muito tempo. Tu podes esperar, mas o teu filho não. O Vasco beijou-lhe o pescoço, respondendo com uma doçura enjoativa. Não te preocupes, meu amor. Já tenho tudo planeado. Esperamos mais 2 semanas. Só tens de te lembrar de me desenterrar do jazigo nas 5 horas a seguir ao funeral. O oxigênio que levo só dá para 5 horas. Com a ingenuidade da Leonor, depois de eu morrer, ela vai pagar todas as minhas dívidas. E quando dermos por ela, a fortuna do Grupo Silveira passa para as minhas mãos sem ninguém desconfiar. Já falei com a minha mãe também. Assim que eu for dado como morto, ela vai fazer-lhe a vida no inferno. A mulher acariciou a nuca do Vasco, com o olhar carregado de malícia. Pois claro, aquela sonsa é o teu fantoche. Estavam mais de 30 graus na rua, mas eu tremia de frio batendo os dentes. O castelo de confiança que eu tinha construído desmoronou-se num estrondo. O homem com quem eu partilhava a cama estava envolvido com outra. Engendrou um plano de falsa morte para roubar a minha herança e, no fundo, acabar com a minha vida. E ali estava eu, escondida como uma ladra, a ouvir fazerem pouco de mim. Obriguei-me a manter a frieza. Muito bem, querem fazer de mim a boba da corte? Então a vossa rainha vai dar-vos o espetáculo das vossas vidas. Subi de volta ao 8. Beiro andar, levantei a medicação receitada pelo Dr. Nogueira e esperei tranquilamente pelo Vasco. Engolindo a raiva e a náusea, entreguei-lhe os comprimidos e um copo de água. Amor, tens de tomar isto 3 vezes ao dia, 2 comprimidos de cada vez. Por favor, não te esqueças. O Vasco, fazendo-se de menino obediente, engoliu os comprimidos de uma vez. Curioso. Durante a consulta, notei que ele e o Dr. Nogueira trocavam olhares cúmplices, mas com a aflição do momento, não liguei. Agora fazia sentido. O médico pintou um quadro gravíssimo e insistiu nas tendências suicidas porque estava obviamente comprado pelo Vasco. Por dedução lógica, aqueles antidepressivos deviam ser uma farsa. Raspei o rótulo do frasco em casa e, sem surpresa, o frasco original por baixo dizia vitamina C. Soltei um riso amargo. Peguei no relatório médico do Vasco. Fui a outro psiquiatra de confiança da minha família e, sem levantar suspeitas, troquei as vitaminas por antidepressivos fortíssimos e reais. Desculpa, minha querida. A voz do Vasco tirou-me dos meus pensamentos quando regressei à casa.
Levantei os olhos. Ele tinha os olhos vermelhos. Parecia tão sincero e estranhamente sedutor. Era essa maldita cara de apaixonado que me tinha enganado durante 8 anos de namoro e 4 de casamento. Mas fingir não é um talento exclusivo dele. Esfreguei os olhos, forçando uma lágrima. Não digas disparates, meu amor. O doutor Nogueira disse que, se tomares a medicação a horas, vais ficar curado. Lá estávamos nós, a jurar amor eterno, enquanto cada um afiava a sua própria faca. Que ironia! Querias tomar comprimidos para fingir a tua morte? Então eu garanto que o teatro se torna realidade. Para assegurar que o Vasco tomava a medicação verdadeira todos os dias, e para vigiar os seus passos, comecei a aparecer de surpresa no escritório dele. Quando cheguei à recepção, a rapariga nova, corada, tentou barrar-me a entrada. A senhora não pode entrar. O Dr. Vasco está numa reunião importante. Olhei de relance para o gabinete dele. Em plena luz do dia, as persianas estavam todas fechadas. Não quis ser desagradável com a recepcionista e sentei-me no átrio à espera. Pouco depois, uma mulher muito bem vestida saiu do gabinete. Pela figura, era a mesma que estava abraçada a ele no hospital. Quando os nossos olhares se cruzaram, ela exibiu um sorriso presunçoso. Abanei a cabeça. Não admira que estivessem com tanta pressa. A barriga dela já se notava. Devia estar de uns 4 meses. O Vasco caminhou a passos largos na minha direção. Leonor, não penses coisas estranhas. Esta é a Beatriz, a minha nova secretária. Estava só a dar-me um ponto de situação. Sorri-lhe calmamente. Eu nem perguntei nada. Por que estás tão nervoso? E perguntei em tom doce. Amor, já tomaste os comprimidos da hora de almoço? Ai, que cabeça a minha. O Vasco apressou-se a tirar o frasco da gaveta e engoliu os comprimidos na hora. Após 2 semanas a tomar a medicação verdadeira, o cérebro do Vasco começou a ficar lento. A sua capacidade de resposta arrastava-se. Parecia que estava permanentemente anestesiado. Eu exultava por dentro. Os antidepressivos estavam a fazer efeito. De acordo com o plano deles, o dia da morte seria amanhã. Aproveitei para retirar de casa todos os cartões bancários e as escrituras das propriedades, cortando-lhes qualquer hipótese de transferirem bens. Na manhã seguinte, sentei-me cedo no meu escritório e fiquei a olhar para as câmaras de vigilância da casa através do telemóvel. O espetáculo ia começar. O Vasco estava sentado no sofá, a despejar meia dúzia de comprimidos na mão, a rir-se com a minha sogra, a dona Zulmira. Mãe, isto é só vitamina C. Aquela estúpida da Leonor até fica a ver-me tomar isto todos os dias. Acho que até estou com a pele mais luminosa. A velha entregou-lhe um copo de água, destilando o veneno. Aquela pinderica acha que manda na nossa família. Já estou farta dela. Tantos anos casada e nenhum filho consegue dar-te. Se fosse a ti, já me tinha divorciado há muito tempo. A Beatriz é que é uma senhora, meiga, e já carrega o sangue da nossa família. O Vasco suspirou. A culpa foi minha. Fui na cantiga do velho rico e assinei aquele contrato com regime de separação de bens. Se me divorciar agora, saio de lá com uma mão à frente e outra atrás. A única forma de casar com a Beatriz e ficar com tudo é fingindo que morri. O meu peito apertou-se com uma dor aguda e os meus dentes bateram incontrolavelmente de nojo. Não demorou muito até o telefone tocar. Era a Zulmira. Leonor, desgraça. O Vasco engoliu os comprimidos todos. Venha correr para o hospital de Santa Maria. Assim que entrei nas urgências, vi o corpo do Vasco coberto por um lençol branco. A Zulmira estava debruçada sobre ele, a uivar como um cão ferido. Ai, o meu rico filho, a culpa foi minha que não te vigiei. Tão novo e já nos deixaste. Como é que a tua mãe vai viver agora? Perante esta cena dantesca, os curiosos que estavam no hospital não conseguiram conter as lágrimas. Eu tratei de espremer 2 também e imitei a velha. Ai, o meu querido marido, a culpa é minha que não te protegi. Ficar viúva nesta idade, o que vai ser de mim? A Zulmira continuava o seu monólogo. Quem diria que a depressão o ia levar a isto? Ai, filho, foste tão cruel, nem uma palavra nos deixaste. Fiz menção de levantar o lençol branco para ver o rosto dele. A velha agarrou-me a mão com uma força brutal. Ouve a tua mãe. Não olhes. A cara dele está muito feia. Os mortos não voltam. Os meus pêsames. Fiquei em silêncio por uns segundos e apertei as mãos da Zulmira, com a voz embargada. Mãe,
Eu tenho conhecimentos no crematório dos Olivais. Eles conseguem fazer a cremação ainda hoje. Quero tratar de tudo rápido, para não prolongar o sofrimento. Sabia perfeitamente que nas novelas os falsos mortos nunca são cremados. Como eu esperava, a Zulmira limpou o ranho à manga e mudou de expressão instantaneamente. Mas que grande estupidez! Na nossa terra isso da cremação não existe. Ele tem de ir para a beira alta, para o jazigo da nossa família. Mas está tanto calor, tenho medo que a viagem até lá cima seja muito longa, e o corpo do Vasco se estrague, sugeri num tom submisso. A velha lançou-me um olhar fuzilante. O Vasco fazia-te as vontades todas quando era vivo. Agora que morreu, nesta família não há mais mordomias para ti. Quem manda agora sou eu. Eu sabia perfeitamente o que ela estava a pensar. Ela sabia que o filho estava vivo. Se o deixasse ir para o crematório, ele virava cinza e a brincadeira acabava a sério. Assenti docilmente. Está bem, que seja como a mãe quer. Seguindo o guião deles, o Vasco foi vestido com o seu melhor fato escuro e enfiado num caixão no carro fúnebre, a caminho da aldeia. A palidez dele era chocante. A velha devia achar que o filho era um ator digno de um Oscar, mas eu sabia a verdade. A dose massiva de antidepressivos reais tinha-o atirado para um coma profundo. Quando chegamos à aldeia, as tias de chale preto e os primos já esperavam no pátio da casa velha. Ao verem o Vasco deitado no caixão, começou a choradeira típica das carpideiras da aldeia. Ai, o meu sobrinho querido! Ai, a nossa desgraça! A dor alheia não me comovia. Só sentia vontade de rir. Conhecia as tradições daquela zona. O corpo tinha de ficar em velório na casa da família pelo menos 2 dias antes de ir para o cemitério. Eu estava preparadíssima para fingir dor durante esse tempo, mas a Zulmira veio ter comigo, muito aflita. Leonor, falei com o padre e com o coveiro. O funeral tem de ser amanhã de manhã cedo, senão dá azar à família e a alma não descansa. Ah, então o submundo também tem pressa agora. Percebi logo. Fingir a morte não é tarefa fácil. Ficar sem comer, sem beber e sem ir à casa de banho fechado num caixão tanto tempo era tortura a mais para o menino. Mas eu não queria que o Vasco morresse tão tranquilamente. Retorqui. Isso é muito precipitado. Os meus pais estão no estrangeiro. Ainda não conseguiram voo para regressar a Portugal a tempo do funeral. O lábio da velha tremeu. Os teus pais sempre olharam para o meu filho de lado. Agora que ele morreu, nem vale a pena virem. Aproveitei para explodir, libertando emoções que guardava há meses. Apontei o dedo à velha. Tenha vergonha na cara. O Vasco cresceu sem pai. Se não fosse o meu pai a ensinar-lhe tudo e a metê-lo no Grupo Silveira, acha que com 30 anos ele era diretor de alguma coisa? Se não fosse a cunha do meu pai, ele estava a servir cafés ao balcão até ao fim da vida. A velha cerrou os olhos. Não me levantes a voz, sua cabra. O meu Vasco sempre teve valor. Nunca precisou de ninguém. Não te ponhas com merdas a armar-te em Salvadora. És uma galinha que não põe ovos. Nem sei como tens coragem de estar aqui viva. Respirou fundo e atirou o golpe final. Foi por tua causa que ele teve a depressão. És uma assassina. Devias ter morrido tu no lugar dele. Fingi estar com falta de ar de tanta raiva. Levantei a mão para lhe espetar uma bofetada, mas a tia do Vasco agarrou-me o braço. Não ligues à tua sogra, rapariga. Ela perdeu o filho. Está desesperada. Os vizinhos na sala começaram a mandar bitites. É verdade. Os mortos não voltam. Os vivos é que têm de se aguentar. Dei um pontapé forte na base do caixão. Está bem. Vocês, família, é que sabem. Não me peçam mais opiniões. Os cangalheiros da agência funerária aproximaram-se com a tampa pesada e envernizada. Dá licença, dona Leonor. Temos de selar o caixão agora. Impedi-os imediatamente. Esperem. Saiam todos 1 minuto. Quero despedir-me do meu marido a sós. Ao verem o meu estado miserável, ninguém se opôs. Foram todos lá para fora. Agindo rapidamente, meti a mão debaixo da almofada do caixão e encontrei a garrafa de oxigênio portátil que a velha tinha escondido lá dentro. Olhei para o Vasco e sussurrei com um sorriso gélido. Boa viagem, seu lixo. Vemo-nos no inferno. Escondi a garrafa debaixo do casaco e chamei os tios de volta. O Vasco devia estar a começar a acordar. Reparei que os dedos dele tremeram ao de leve, mas os cangalheiros foram rápidos e profissionais. Encaixaram a tampa e usaram as chaves para apertar os fechos herméticos firmemente.
Consegui ouvir um gemido abafado vindo lá de dentro, mas foi engolido pelo barulho metálico dos trincos. À meio da noite, a Zulmira insistiu em render-me na guarda do caixão. Fiz-me de nora devota. Mãe, vá descansar. Eu sou nova, aguento a noite acordada. A mãe já tem uma certa idade. A velha ia fazer um sorriso cínico, mas eu cortei-a. Se a mãe tem um colapso e morre também, não vou dar conta de 2 funerais ao mesmo tempo. Apenas se ouvia o vento frio da serra lá fora. A velha sussurrou entre dentes. Sua víbora, estás a rogar-me pragas. Vais pagar caro. Virei-lhe os olhos e não disse mais nada. A velha foi-se embora, furiosa. Eu estava cheia de sono, com as pálpebras pesadas. De repente, ouviu-se um ruído de raspagem dentro da madeira. Acordei de imediato. Era o Vasco. Devia estar desesperado com a falta de ar. Até achei estranho, pois num caixão selado ele já devia estar morto há horas. Ao inspecionar melhor a madeira junto à zona da cabeça, encontrei pequenos furos de ventilação perfeitamente disfarçados. Vasco, Vasco, planeaste tudo ao milímetro, não foi? Ele começou a bater com as mãos por dentro da tampa, em desespero. Eu comecei a bater por fora e a chorar a plenos pulmões. Ai, o meu marido querido, por que foste tão cruel comigo? Como tenho muita facilidade em chorar, entrei perfeitamente na personagem. As lágrimas e o ranho escorriam-me pela cara, e eu fui-os esfregando propositadamente para dentro dos furinhos de ventilação, tapando-os completamente. O dia começou a raiar. Os meus gritos atraíram as velhas lá da aldeia, que me olharam com pena. Não chores mais, rapariga. A Zulmira falava tão mal de ti. Não fazíamos ideia que amavas tanto o homem. Era tudo o que eu queria ouvir. Só armando este escândalo emocional é que conseguiria afastar qualquer suspeita sobre mim. No meio da multidão no pátio, vi um rosto jovem e perfeitamente maquilhado. Dona Leonor. Lamento tanto. O Dr. Vasco partiu cedo demais. Vim em representação da empresa. A Beatriz falava com voz embargada, a fingir tristeza. Chegaste na hora certa. Olhando para a cara sonsa da Beatriz, eu sabia exatamente o que lhe ia na alma. Só estava ali para garantir que, assim que o enterrassem no jazigo, ela seria a primeira a puxá-lo para fora. A casa encheu-se de gente. Com o barulho todo, ninguém notou que os ruídos fracos de luta dentro do caixão tinham desaparecido por completo. Virei-me para a sogra. Já é hora, mãe. Assim que o caixão entrou no jazigo do cemitério da aldeia, meti-me no meu carro e acelerei de volta para Lisboa. Estava a meio de um banho relaxante quando o telemóvel tocou. Era a Zulmira. Sua filha da puta. Leonor, tu mataste o meu filho. A voz estridente quase me furou o tímpano. Sorri. Finalmente a velha percebeu que o menino de ouro estava morto, e bem morto. Olhei para o WhatsApp. O Gonçalo, o secretário do meu pai, tinha me enviado uma mensagem há meia hora. A velha e a amante abriram o jazigo. O gajo não respira. E anexou fotos das duas, com pés de cabra, no meio do cemitério. Fingi indignação ao telefone com a velha. Está tola da cabeça? Foi a mãe que o levou para o hospital. Foi a mãe que o enfiou no caixão e no jazigo. Havia dezenas de testemunhas. Não atire as suas culpas para cima de mim. A Zulmira chorava de forma descontrolada. Foste tu. Eu sei que foste tu. Sabia que ela não se atrevia a revelar o plano da falsa morte. Cortei a conversa. Olhe, cale-se. O seu filho já morreu. Eu ainda sou nova e tenho de arranjar outro marido. Não me chateie o juízo. Se tem algum problema, vá à polícia. A velha continuava a berrar, mas eu desliguei-lhe na cara. O Gonçalo ligou logo a seguir. Dona Leonor, elas agora andam aos gritos a exigir uma autópsia. O Gonçalo falava baixo, mas notava-se que estava entusiasmado com o circo. Obviamente não lhe ia contar a verdade. Quanto menos as pessoas souberem, melhor. Limpei a garganta e disse-lhe num tom profissional. Fica só de olho nelas. Se fizeres bem o teu trabalho, peço ao meu pai para te aumentar o bônus no fim do mês. Dormi como um anjo. Na manhã seguinte, fui acordada por pancadas violentas na porta. Abri de má vontade. A Zulmira estava ladeada por 2 inspetores da Polícia Judiciária. Bom dia, Dona Leonor. Recebemos uma queixa de suspeita de homicídio por envenenamento. Viemos fazer algumas questões. A velha apontou para mim, espumando de raiva. Foi esta cabra, e atirou-se a mim para me bater. Um dos inspetores segurou-a firmemente.
A Zulmira atirou-se para o chão do prédio, a chorar agarrada às pernas do polícia. O meu filho tomava vitamina C todos os dias, mas o médico legista diz que tinha drogas no corpo. Foi esta víbora, trocou-lhe os comprimidos e envenenou-o. Olhei calmamente para o inspetor, assumindo o papel de viúva desolada. Senhor inspetor, se não me engano, o meu marido infelizmente cometeu suicídio ao tomar uma dose excessiva da sua própria medicação. Fui lá dentro e trouxe a pasta com os documentos originais. Aqui está o diagnóstico de depressão major severa e a respectiva prescrição de antidepressivos fortes. Tudo assinado e carimbado por um dos melhores psiquiatras do país, o Dr. Nogueira. Se tem dúvidas, podem ligar para a clínica. O inspetor analisou os papéis, cruzando a informação com as notas do seu bloco. Senhora Dona Zulmira, disse o polícia, com um tom firme e profissional, o relatório preliminar da autópsia indica que a causa da morte foi paragem cardiorrespiratória associada a níveis tóxicos de medicação psiquiátrica. Com este diagnóstico oficial e a receita em nome do seu filho, a tese de homicídio por envenenamento não se sustenta. O caso enquadra-se claramente num suicídio ou sobredosagem voluntária. A velha continuava a gritar no chão. É mentira. O meu filho não era doente. Ela inventou isso tudo para ficar com o dinheiro. O inspetor, já farto do espetáculo e percebendo que aquilo era apenas uma guerra suja de heranças, concluiu: minha senhora, não há indícios de crime. A divisão de bens terá de ser tratada no Tribunal Civil com advogados. Vamos anexar estes documentos médicos ao processo para o Ministério Público encerrar a investigação. Mas criminalmente, ficamos por aqui. Bom dia. Esperem, não se vão embora, berrava a Zulmira. Assim que a porta do elevador se fechou com a polícia lá dentro, dei um passo em frente e espetei uma valente bofetada na cara da velha. Ela ficou tão atordoada que só conseguiu balbuciar. Sua puta, bateste-me. Como eu sou da opinião que ações falam mais alto que palavras, levantei a mão e dei-lhe mais duas. Desta vez não disse nada. Agarrou na cara, encolheu-se e desatou a correr pelas escadas abaixo. A paz durou pouco. Ouvi murros violentos na porta, parecia que a iam deitar abaixo. Vasco, abre a porta, cabrão. Abri a porta e respondi secamente. O Vasco morreu. Se querem falar com ele, vão ao cemitério e deitem cartas. O Vasco morreu, mas tu estás bem viva, não estás? Achas que te safas do calote? Era um grupo de cobradores de fraque, ilegais. O chefe deles, um armário com óculos escuros de marca, forçou a entrada e atirou-se para o meu sofá. Olha, ainda bem que ele morreu. Assim a tua rica família do Silveira pode pagar-nos. O homem dos óculos tirou um papel amarrotado do bolso e atirou-o para a mesa de centro. O teu menino andou pelos casinos de Macau. Perdeu 1.200.000 euros nas mesas VIP. Quando é que a dona Leonor paga a conta? Olhei para a livrança assinada. A letra era inequivocamente do Vasco. Senti um arrepio. Eu sabia que ele tinha ido a Macau no ano passado fazer uns negócios e ele admitiu que perdeu uns trocos no cassino. Não fazia ideia que o troco era 1 milhão de euros. Como eu estava em silêncio, o mafioso ameaçou. Sabes como funcionam os agiotas de luxo, não sabes? Se não pagarem rápido, a vida pacata da tua família rica pode tornar-se num inferno. Seria uma pena se os pneus do Porsche do teu paizinho rebentassem na autoestrada de Cascais. Tentei respirar fundo e recuperar a postura. Meus senhores, eu sou uma mulher de palavra. Deem-me 3 dias. Todo o dinheiro que for da minha responsabilidade, eu garanto que será pago até ao último cêntimo. O homem dos óculos levantou o polegar, satisfeito. Assim é que é falar. Filha de peixe sabe nadar. Não é à toa que és filha do tubarão do Grupo Silveira. Engoli a última frase que tinha pensado. O que eu queria realmente dizer era: o dinheiro que não é da minha responsabilidade, vocês podem ladrar à vontade que não levam um tostão. Assim que eles saíram, liguei à minha advogada, Adrá, Madalena. Fui direta ao escritório dela na Avenida da República. Assim que entrei, a Madalena serviu-me um café. Leonor, aquilo que me pediste está quase. Quanto tempo demora? Pelo menos 3 dias. A burocracia na conservatória não perdoa. Por que tens tanta pressa? Sorri-lhe de forma enigmática, sem querer entrar em grandes detalhes. O silêncio foi quebrado pelo meu telemóvel a tocar, número desconhecido. Devo chamar-te corna ou assassina? Mataste o Vasco, sua besta.
Vou fazer-te a vida negra. Era a Beatriz, com a voz esganiçada de raiva. Sentia uma ligeira pena dela. Ficou sem o amante, o bebé sem pai, e o plano de fugir com a fortuna da minha família foi por água abaixo. Dirigi-me para a saída do escritório enquanto a provocava. Podes chamar-me paizinho, se quiseres. Não era assim que tu gostavas de chamar o Vasco na cama. A Beatriz perdeu a cabeça, gritando a tremer. Sabes por que o Vasco não te tocava, Leonor? Sabes, eu digo-te, porque ele tinha nojo de ir para a cama contigo. Fria como gelo, nem sequer sabias fingir na cama. Aquelas palavras embrulharam-me o estômago de nojo, mas não perdi a pose. Nisso tens razão. A ser prostituta, tu ganhas-me a léguas, mas o meu Vasco já não tem como te satisfazer. Sugiro que vás fazer um aborto rápido, antes que arranjes outro idoso rico para te bancar. A Beatriz deu uma gargalhada sinistra. Continua a sonhar. Achas que não me informei? A lei portuguesa diz que os filhos fora do casamento têm os mesmos direitos de herança. Como tu és estéril e não deste filhos a ninguém, a fortuna dele e as empresas vão passar todas para o meu menino. Enquanto conduzia de noite pelas ruas desertas de Lisboa, as memórias do Vasco passavam como um filme na minha cabeça. Filha, ele é um rapaz da aldeia. O pai morreu cedo, a mãe vive à custa de uns terrenos velhos. A nossa realidade é muito diferente da dele. Pensa bem, o aviso da minha mãe semanas antes do casamento ecoava-me aos ouvidos. Na altura, eu, arrogante e cega, respondi: Mãe, não sejas tão elitista. O Vasco ama-me de verdade. É com ele que eu vou casar e mais nada. Fui tão ingênua, e agora a realidade batia de frente com uma força humilhante. O homem que jurou amor eterno engendrou um esquema doentio para me roubar e meter a amante dentro da minha casa. Mas eu, Leonor Silveira, não sou mulher para ficar a chorar pelos cantos. Quem me tenta morder vai engolir os próprios dentes. Às 3 da manhã, chegou a mensagem da Madalena. Processo concluído. Respirei de alívio e caí na cama. Na manhã seguinte, ainda mal tinha acabado o pequeno almoço, e lá estava o cego dos óculos escuros com os seus capangas à porta, armados em cobradores oficiais. Dona Leonor, os 3 dias acabaram. Onde está a massa? Sentei-me no sofá, cruzei a perna e perguntei com cara de inocente. Que massa? Não sei do que está a falar. O homem bateu violentamente com a mão na mesa de vidro. Estás a brincar com o fogo? Há 3 dias disseste que ias pagar. Está aqui a nota assinada pelo Vasco. Vê bem, caralho. Peguei na nota, analisei-a com atenção dramática e respondi: Exato. A nota está assinada pelo Vasco. O que é que isso tem a ver comigo? As veias do pescoço do homem latejavam. Ele era o teu marido. Ele morreu. A viúva paga as dívidas do casal. Essa lenga-lenga comigo não pega. Virei-lhe os olhos. O problema é vosso. O Vasco assumiu as dívidas todas sozinho. O homem tirou os óculos e atirou-os para o sofá. Filha da puta, não te armes em parva comigo. Tirei do bolso as cópias que a Madalena me enviara. Leia bem. Está aqui o acordo notarial de separação de dívidas. O vosso devedor assinou e o notário carimbou. Acham que eu ia ser parva de pagar os luxos dele? O agiota olhou para as datas, confuso. Rangeu os dentes e ameaçou. Isto não fica assim. Faça como quiser. A porta é serventia da casa. E não me estrague o tapete a sair. Ainda não tinha acabado de mastigar a torrada. E aparece a Beatriz a bater a porta, acompanhada de cartas de tribunais e agências de crédito portuguesas. O Vasco tinha créditos pessoais e empresariais no valor de quase 3 milhões de euros. Andam a enviar isto para a sede da empresa. Trata de pagar isto rápido. Aquela malta não brinca em serviço. Não arranjes problemas. Ouvindo o mesmo discurso de há pouco, percebi logo a jogada. O cego e a Beatriz deviam estar feitos uns com os outros. Ou então a Beatriz é que chamou os capangas de Macau para me virem extorquir dinheiro. Dei um golo no sumo de laranja, olhando-a de soslaio. O dinheiro foi pedido pelo Vasco. Pede ao fantasma dele que o pague. Nós os dois já estávamos divorciados. A Beatriz subiu o tom de voz. Histérica. Mentira. Isso é impossível. O Vasco queixava-se de que tu não o largavas e que recusavas assinar os papéis. Esse documento é falso. Sorri tranquilamente. Querida, os homens dizem sempre isso às amantes. A culpa é sempre da mulher má que não os deixa fugir. Além disso,
Não deve ser a primeira a quem ele fez um filho bastardo na aldeia. A Beatriz ficou branca e as pernas tremeram-lhe, deixando-se cair numa cadeira da entrada. Estás a mentir-me. Atirei-lhe a cópia do acordo notarial para o colo. Lê com os teus olhinhos. Está cá a assinatura dele, reconhecida pelo notário. A Beatriz não podia imaginar que, com o cérebro a flutuar por causa dos antidepressivos que eu lhe dava nos últimos dias, o Vasco estava num estado de demência temporária. Na véspera do dia em que ele ia forjar a morte, com a desculpa de reestruturar a empresa, enfiei-lhe um acordo de separação de dívidas e partilhas na cara e mandei-o assinar. A minha advogada, Madalena, tinha o notário comprado para reconhecer as assinaturas na hora. Legalmente, o Vasco assumiu 100% dos créditos da empresa e pessoais. A Beatriz apontou-me o dedo, a chorar de raiva. Leonor, és um monstro. Mataste o Vasco. Forjaste este divórcio para fugires às dívidas. Eu vou fazer queixa de ti ao Ministério Público. Levantei a sobrancelha. Força. Mas não sei quem vai de cana primeiro. Sabes que extorsão e falsificação de contas empresariais dá pena de prisão efetiva, não sabes? O Vasco não te contou? Quando casamos, ele assinou separação total de bens. Se nos divorciássemos, ele saía exatamente como entrou, sem um tusto. Por isso, mesmo que o teu bebê nasça, ele é o único herdeiro legal de uma fortuna igual a zero. E como eu tenho um acordo notarial onde ele assume todas as dívidas antes de morrer, os credores são um problema teu, já que a empresa agora está em teu nome. Pega nas faturas e vai lá para fora acender uma fogueira com elas. A Beatriz desabou, arrancando cabelos aos gritos. Vocês os dois são uns cretinos. Enganaram-me bem. O meu sorriso alargou-se. Vê lá como falas. Estou aqui a dar-te uma lição de sobrevivência e ainda me insultas? A Beatriz levantou-se a cambalear, como se lhe tivessem sugado a alma, e foi-se embora. Ah, Beatriz, foste mexer com a mulher errada. Decidi acabar com ela de vez. Pedi a Madalena para avançar com uma queixa-crime, entregando todas as provas financeiras no tribunal. Tínhamos extratos bancários das contas conjugais que o Vasco movimentou antes do divórcio. Fiquei chocada com o que a auditoria revelou. Em menos de um ano, o Vasco fez mais de 80 transferências para a conta da Beatriz. Pagou-lhe a entrada de um andar no centro de Cascais. Comprou-lhe malas da Chanel, sapatos de luxo, quase €500 mil escoados do patrimônio comum. A Madalena piscou-me o olho. Deixa comigo. Destruir amantes parasitas é a minha especialidade. Dias depois, apareci à porta do andar em Cascais, acompanhada por um oficial de justiça. A Beatriz começou aos berros mal nos viu. Leonor, vais para o inferno. A tua família nada em dinheiro, porque vens atrás dos meus trocos. Olhei-a com desprezo. O meu dinheiro não cai do céu, minha querida. Isto eram fundos matrimoniais. Ele pegou no meu dinheiro para bancar uma vagabunda nas minhas costas. Achas que podes gozar comigo e sair impune? A Beatriz agarrou-se à barriga e gritou para o oficial de justiça. Se alguém tocar nas minhas coisas hoje, atiro-me da varanda. Aproximei-me dela e sussurrei-lhe ao ouvido, calmamente. Tem calma, querida. Cuidado com o bebê. Eu sei que o Vasco te meteu como testadora e sócia-gerente da empresa dele. Se fores uma menina bem comportada hoje, eu faço de conta que não sei de nada e deixo a empresa toda para ti. Um negócio chorudo. Os olhos da Beatriz arregalaram-se. A sério? Ela não queria acreditar que eu abdicaria da empresa. Fingi compaixão. Isto já foi longe demais. Não vale a pena andarmos a matar-nos. Afinal de contas, deitaste-te com o meu marido e carregas um filho dele. Não te quero deixar na miséria absoluta. Devolve os bens comprados com o meu dinheiro e cada uma segue a sua vida em paz. A Beatriz, cega pela ganância de ficar com uma grande empresa, recuou e deixou os funcionários levarem os bens de luxo apreendidos. Eu só me ria por dentro. A coitada mal entrou para a empresa e não tem noção de nada. O grupo do Vasco era conhecido, mas nos papéis estava completamente falido e atolado em dívidas às finanças e à segurança social. Em poucos dias, os credores iam devorar, lá viva. Fui-me embora sem olhar para trás. 2 dias de paz, e o Gonçalo ligou-me em pânico. Dona Leonor, venha rápido para a sede do Grupo Silveira. Deu buraco. Pela voz dele, a coisa era grave. Acelerei em direção ao Marquês de Pombal, onde ficava a empresa do meu pai. Quando cheguei ao enorme átrio de mármore, havia um aglomerado de pessoas.
Abri caminho. Lá estavam a Zulmira e a Beatriz. Ambas vestiam de preto da cabeça aos pés, ajoelhadas no chão da recepção. À volta delas, alinharam 7 coroas de flores típicas de funerais, com faixas a dizer Justiça por Vasco. Ia-me dando um AVC. Que escândalo monumental. A velha carpia aos berros. Aquela Leonor é uma assassina. Envenenou o meu rico filho. Agora que ele morreu, expulsou-me de casa. Não me deu um cêntimo e ainda me bateu. Ajudem-me, pelo amor de Deus. A Beatriz limpava falsas lágrimas e virava-se para as câmaras. A Leonor matou-o. Mas como a família Silveira tem milhões e domina a cidade, nós, que somos o povo humilde, não temos voz. Quem nos vai ajudar a pôr aquela psicopata na prisão? No meio da multidão, reconheci concorrentes do meu pai e uns jornalistas de revistas cor-de-rosa a esfregar as mãos com a peixeirada. A multidão murmurava: esta Leonor é mesmo uma cabra, matou o marido e bateu na sogra. Tal pai, tal filha. Dizem que os Silveiras fizeram a fortuna com esquemas escuros e luvas. O meu pai desceu do seu gabinete. Acostumado a gerir crises, manteve a calma imperial, mas via-se que estava lívido. Minhas senhoras, parem com este teatro. O meu genro morreu jovem. Foi uma tragédia. Mas a própria polícia e a autópsia confirmaram suicídio por antidepressivos. Se tem provas do contrário, vão ao Ministério Público. Não venham sujar o nome da minha filha aqui. A Zulmira bateu no peito. Você protege a sua filha. O meu Vasco não tinha doença nenhuma. Foi tudo inventado. Uma mulher que nem engravidar consegue, e ainda por cima é assassina. O meu coração batia descompassado. Sabia que, se este espetáculo acabasse nas notícias ou no Twitter, as ações do Grupo Silveira iam cair a pique e o nome da minha família seria manchado para sempre. Avancei até as duas e apontei para a Beatriz. Desculpem lá, mas quem é esta senhora? Antes da Beatriz falar, a Zulmira rosnou. O que é que te interessa? Sorri friamente para os jornalistas. Bem, para os senhores da imprensa tomarem nota. Esta senhora é a dona Beatriz, amante do meu falecido marido, que engravidou enquanto ele era casado comigo. O burburinho no átrio foi ensurdecedor. Amante? E ainda tem lata de vir aqui fazer manifestação? E tá grávida do morto? Que novela! A Beatriz, com os olhos vermelhos e voz a tremer, levantou-se. Eu e o Vasco tínhamos amor verdadeiro. E estou aqui para exigir justiça. O Vasco era cheio de vida, nunca se mataria. Foi envenenado por ti. Soltei um riso de desdém que ecoou no átrio. Amor verdadeiro? Falas tanto em amor, mas o filho que tens na barriga nem sequer é do Vasco. Com que lata vens para aqui falar de justiça? A Beatriz ficou escarlate. Mentira. És uma mentirosa. O bebê é do Vasco. A velha Zulmira virou-se para mim cuspindo no chão. Porca estéril. Não inventes merdas. Tens a inveja que a Beatriz tenha sido mulher para lhe dar um filho. Puxei de um documento, falsificado propositadamente, e atirei-o à cara da velha Zulmira. Abram bem os olhos e leiam. É o espermograma do Vasco, de há 2 anos. Diagnóstico: azoospermia. Concentração de espermatozoides: 0. Ele era 100% estéril. Era impossível o Vasco engravidar alguém. A Beatriz olhou para o papel em pânico. Lágrimas de terror encheram-lhe os olhos. Não, não é verdade. Não pode ser. A Zulmira abriu a boca até ao chão, em choque. Olhou para o papel, depois para mim, depois para a barriga da amante. Beatriz, o que é isto? Leonor, tu estás a inventar. Simulei um tom profundamente magoado. Nós fizemos exames em clínicas especializadas. O problema era dele. Nunca foi meu. Mas para proteger o ego de homem dele e a honra da família, combinamos dizer que a culpa era minha. Se esta vagabunda não tivesse vindo para a porta da empresa do meu pai armar este circo, eu teria guardado este segredo até ao dia da minha morte. A Zulmira ficou petrificada durante uns segundos. De repente, soltou um urro animalesco e atirou-se aos cabelos da Beatriz, puxando-a para o chão. Sua puta, asquerosa. Fui achar que este bastardo era do meu Vasco. Eu mato-te. O meu filho não vai descansar em paz se eu não te matar. Observei a luta livre entre os 2 cães raivosos, aplaudindo mentalmente. Eu tinha pensado nisto antes de sair de casa. O Vasco já estava a apodrecer no jazigo. Em Portugal, pedir a exumação de um cadáver para testes de paternidade
É um processo brutal que se arrasta anos em tribunal. Sem o corpo acessível, não se podia provar a paternidade de forma rápida. Se eu batesse o pé a dizer que o Vasco era estéril, a Beatriz não tinha como se defender no calor do momento. A Beatriz levou murros e arranhões no chão. A multidão, adorando o caos, gritava: "Dá-lhe, bate na lambisgoia!" Mas a Beatriz não era mulher de apanhar e ficar quieta. Agachou-se e envolveu-se numa luta de unhas e dentes com a velha. No meio da gritaria ensurdecedora, ouviu-se um grito gélido que gelou a espinha de todos no átrio. A velha Zulmira tinha agarrado numa tesoura grande de florista que viera presa numa das coroas de flores e espetou-a com toda a força no estômago da Beatriz. O tecido branco da camisa de seda da Beatriz manchou-se rapidamente de um vermelho vivo e espesso. A recessão mergulhou no pânico total. As pessoas fugiam em debandada aos gritos. "Matou-a! Chamem a polícia! Matou-a!" A velha, completamente alienada e de olhos esbugalhados, puxou a tesoura e voltou a espetar, lá mais 2 vezes, violentamente, contra a amante. A ambulância do INEM não demorou a chegar, mas foi inútil. A Beatriz perdeu os sentidos a caminho do hospital de São José e foi declarada morta à chegada. Fiquei a tremer dos pés à cabeça, com os joelhos a ceder. A velha tinha vindo para matar naquele dia. Se não tivesse sido a Beatriz o alvo do ódio dela, a tesoura estava destinada ao meu peito. Os seguranças do meu pai agarraram em mim quase em peso e tiraram-me dali para o escritório do andar de cima. Lá embaixo, a Zulmira largou a tesoura ensanguentada, cambaleou para trás e caiu de joelhos no chão, rodeada de poças de sangue. O seu rosto, antes lívido, ficou roxo. Tinha sonhado que o filho estava vivo e casaria com a amante para lhe dar um neto de sangue. Em vez disso, o filho morreu mesmo, e o bebê da amante era de outro. Levou as mãos ao peito, agarrando a roupa com uma expressão de dor atroz. Com os olhos esbugalhados, balbuciou num fio de voz, olhando para o vazio: "Ai, meu filho rico, a tua mãe foi gananciosa. Queria tanto um neto. Vasco, não vás já para a luz. Espera pela tua mãezinha. Prometo que na próxima vida eu serei tua escrava para pagar o que te fiz." O choque de descobrir a verdade, aliado ao esforço de matar a Beatriz, provocou-lhe um infarte fulminante. Desabou inanimada no meio das poças de sangue, com os olhos fixos no teto de mármore. Queria dar um neto ao filho, mas acabou por mandar os 3 para o inferno. O meu pai, no gabinete, suspirou pesadamente e olhou para mim, abanando a cabeça num misto de exasperação e admiração. "Sua grande louca, enfrentaste as 2 víboras e os agiotas completamente sozinha? Arriscaste a tua vida." Fez uma pausa, o canto dos lábios a levantar-se orgulhosamente. "Mas jogaste bem. És mesmo sangue do meu sangue." Abracei o braço do meu pai, fazendo-me de coitadinha. "Ai, paizinho, apanhei um susto tão grande hoje. Podias pagar-me umas férias em Paris para espairecer. Não podias?" O meu pai tossiu para disfarçar o riso. "A tua mãe está em viagem pelo mundo. Pede à secretária que te marque o voo e vai ter com ela."